Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro dia desta semana intensiva que a gente vai conversar sobre gestão da inadimplência 360 graus. Obrigado por terem se inscrito, aceitarem o convite e estarem destinando uma parte do seu tempo, um pedaço aí da sua noite, para que a gente possa estar conversando e, e absorvendo, né? O nosso objetivo é discutir e que você absorva isso, transforme isso em resultados para a sua empresa, para a sua escola. Nós temos escolas inscritas que eu já vi, temos empresas que não são da educação. Então, o nosso objetivo com esses 4 dias é que a gente termine na segunda-feira próxima e você tenha certeza que valeu a pena destinar 4 horas do seu tempo, já que são 4 reuniões, mais ou menos aproximadamente de 1 hora, para desenvolvimento. Existem muitas lives acontecendo, é uma disputa muito grande, o tempo da gente é pequeno, então eu sei que é difícil você estar com a gente aqui, e já te agradeço por conta disso, e desejo e espero, a gente fez um conteúdo para que você possa realmente repensar, reavaliar e, de repente, até implantar coisas na sua empresa, enfim, que seja empresa da educação, seja uma empresa de outros segmentos. Meu nome é Dorival Machado, eu trabalho para empresas e escolas desde 1994, especificamente e com bastante profundidade nesse tema, redução da inadimplência. Então, são 31 anos trabalhando e já trabalhei em vários segmentos, bem difíceis de você controlar a inadimplência, e segmentos onde você suspende o serviço, acabou o problema, você suspende, e aí o inadimplente só tem um caminho, que é pagar, ou ele não tem os serviços. Alguns serviços não podem ser feitos dessa forma. Por exemplo, a escola não pode suspender o serviço. Então, a pessoa não paga, o pai do aluno não paga, o próprio aluno não paga, e a escola não pode suspender, porque tem uma legislação específica. Planos de saúde tem uma legislação específica também, a lei do inquilinato tem uma legislação específica também. Então, nós vamos procurar, vamos entrar mais no detalhe no 4º dia, já vou dar uma rápida descrição do que vai acontecer nesses 4 dias, mas legislação é lá no 4º dia. O que a gente vai comentar agora, de agora para frente, se em algum ponto esbarrar, resvaldar em legislação, vai ser bem superficial, porque a gente guardou o 4º dia para isso. Então, chamo sua atenção para o seguinte: vá tomando nota, pintou uma dúvida técnica aí, se é pertinente aquilo que a gente está discutindo, bota no chat. Se não der para eu responder na hora, respondo depois. Nós vamos ter 4 dias juntos. E, principalmente e especificamente, dúvidas mais jurídicas, vocês podem ir colocando hoje, amanhã, quarta-feira, para que a gente possa, na outra segunda, estar discutindo isso com a doutora Patrícia. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, anotei algumas coisas rápidas aqui para não esquecer. Bom, queria chamar a sua atenção para o seguinte: existe um diagnóstico gratuito que a gente está fazendo. Algumas pessoas que estão aqui já me mandaram as respostas ao questionário que a gente colocou, e eu já devolvi. Então, para você que mandou para mim, quem fez aquilo fui eu mesmo avaliei. Claro que o volume de perguntas não dá para você ir na profundidade de entender. Você vai entender a sua realidade, a sua inadimplência, ou muitas vezes a razão dela, muito mais do que eu. Para que eu possa entrar no detalhe, precisaria ir com profundidade e muito mais questionamentos do que os que a gente fez. Mas os que a gente fez já dão uma ideia. Então, eu sugiro a você que está aí acompanhando a gente, se você quiser aprofundar e receber já um diagnóstico gratuito, entra aí, está aí nos comentários, tem um link, preencha esse questionário, manda para mim, e aí um dia ou dois eu estou devolvendo isso para você, com o objetivo de te ajudar, né? Bom, vamos lá. Quem está aqui, né? Já falei, é o Dorival, mas
como 30 anos, tal. Eu comecei lá em 94, fazendo na verdade, eu comecei em cobrança mesmo para valer em 1973, foi meu primeiro emprego num banco. Então, eu trabalhei no banco durante 3 anos na área de cobrança, depois fui chefe de carteiras, depois eu saí, migrei para outras áreas, em poucas empresas, eu tenho na minha carreira 4, 5 empresas só, trabalhei sempre 6, 7 anos em cada um, então Volkswagen, Laboratório Roche, Agroceres, são grandes expoentes, empresas sempre líderes do segmento, Pão de Açúcar, então, enfim, e lá em 94, quando eu tinha deixado a minha última empresa como CLT, onde eu fui responsável por recursos humanos no laboratório, eu criei a DMC3 Consultoria. E um cliente, na verdade, não era cliente, virou cliente, por conta de uma indicação de alguém de um outro assunto que eu lidava naquele momento, me chamou, e eu vou até citar o nome, a Daco Fogões, que hoje é GE, né? E eles me pediram um trabalho sobre inadimplência. E eu não tinha, o que eu tinha de experiência de inadimplência lá de trás, de 73, 20 anos antes. Então, para eu aceitar esse trabalho, eu aprofundei, eu fui estudar, eu fui ver números, enfim, me aprofundei nisso. Fizemos o trabalho, eles gostaram muito do trabalho, e quando eu fiz o trabalho, eu comecei a perceber o seguinte, mas peraí, tem aí buracos para a gente preencher com a nossa intenção de ajudar. Naquele momento, não vou nem falar experiência, porque nesse assunto era pequena, mas eles tinham gostado muito. Baseado naquilo, eu coloquei no mercado, enfim, divulguei e nunca mais eu parei. Comecei a receber solicitações e nunca mais parei. Na verdade, eu não parei por um motivo até bastante simples. Primeiro que eu fui juntando experiências, escolas, construtoras, empresas de telefonia, bancos, varejo, indústrias, fui juntando experiências de vários segmentos. Né? Então, primeiro, eu fui juntando experiências. E segundo, a inadimplência é cíclica, ela não acaba. Então, se você parar para analisar, o ano ele é uma montanha-russa, vamos dizer assim. Né? Hoje, a gente está vivendo um momento que assim, ela está parada, mas com probabilidades. Segundo, é só você fazer uma análise, eu vou até falar isso daqui a pouquinho, já eu abro um compartilhamento, você vai ver umas telas que eu vou explicar, com uma tendência que ela pode voltar a crescer. A gente tem taxa de juros e tal, já eu falo isso. Então, por esses dois motivos, quer dizer, a experiência que eu vinha trazendo e vendo que a inadimplência ela é cíclica, eu comecei a me aprofundar e fui trabalhando e fui fazendo trabalhos para vários segmentos. Então, enfim, ninguém fica 30, 31 anos enganando no mercado. Ninguém fica. O mercado é implacável para tudo. Se você vende um produto ou um serviço e você engana o cliente, você engana uma vez só, ele não vai ser enganado duas. Então, o mercado é implacável. E para nós também que prestamos serviço, se você faz um serviço meia boca, o que vai acontecer? Aquela pessoa não vai te indicar, aquela empresa não vai te indicar. E serviços são indicações. Médico é seu médico que alguém te indicou, dentista é dentista seu que alguém te indicou, o pintor, o mecânico, serviços normalmente são indicações. Então, baseado nisso, a gente foi se aprofundando. Enfim, e aí são vários anos aí que a gente, agora olhando para trás, vários anos que a gente já percorreu esse Brasil aí várias vezes, fazendo trabalho em tudo quanto é lugar, desde Porto Velho a Porto Alegre, lá de cima, do norte até o sul, enfim, faculdades, empresas, escolas, construtoras, enfim, é isso. De uma forma geral é isso. Acho que dos avisos que eu tinha são só esses. Tá? Deixa eu falar para vocês o que vai rolar nesta semana. Nós vamos ter 4 lives. Então, uma nós já estamos tendo. Aí, hoje nós vamos conversar sobre política de cobrança, e eu vou justificar porque já. Amanhã nós vamos conversar sobre sistema, e na quarta-feira vamos falar sobre pessoas, e na outra segunda sobre legislação.
quando faço um trabalho de mentoria, de consultoria para uma empresa, eu me balizo em três pilares. E eu sempre falo, a inadimplência ela é resultado desses três pilares que sustentam e que, se eles andarem harmonicamente, a gente tem um controle legal. Se eles andarem capenga, qualquer um deles, a gente vai ter um desvio também, a inadimplência não vai ser como deveria, como poderia e deveria ser. Então, é uma política de cobrança, essa é a primeira coisa que eu sempre discuto quando vou fazer um trabalho, e eu vou seguir essa linha com vocês. São sistemas que vão dar suporte à atividade de cobrança. Nós vamos ver amanhã com o Marco Casinov, que é de uma empresa de sistemas, que é nosso convidado, e pessoas que voltam comigo. Amanhã também vou estar, amanhã nós vamos fazer um bate-bola. Na quarta-feira, comigo para a gente falar do novo perfil dos profissionais que cobram e negociam dívidas, né, da atualidade, e eu vou oferecer para vocês ferramentas até para vocês fazerem autoanálises aí, até que, se você que está aí me assistindo é um gestor, para você analisar, avaliar até o seu time. E depois a gente vai, digamos assim, rechear, porque tudo isso, política, sistemas, pessoas, eles vão depender de quê? De legislação. Você não constrói uma política de cobrança sem considerar a legislação. Você não pode definir procedimentos de um sistema sem considerar a legislação. Ah, dispara a mensagem 3 da manhã. Vai dar problema, vai dar BO. Então, depende de legislação. E pessoas também. A semana passada eu assisti até uma apresentação de uma pessoa, não vou citar aqui, mas, assim, achei. Ele foi um pouco enfático em dizer do modelo de liderança dele, e ele falou assim: não, aqui se o cara não atingir meta é frouxo. E aí eu falo: frouxo é sala 4. Aí eu pensei comigo até a hora que ele tomou um processo, porque ele diz literalmente, ele fala: você é frouxo e vai para a sala 4. Então, o que eu quero dizer com isso? Não tem nada a ver com frouxo, tem a ver com gente preparada. Por isso que nós vamos discutir depois da manhã o que é um perfil, qual é o perfil de uma pessoa para trabalhar hoje. Não é para trabalhar aquele perfil que não vale mais, o perfil de 1 ano, de 2 anos atrás, de um pouco antes da pandemia ou até logo depois da pandemia. Mudou. Não é que eu digo mudou completamente, ele não mudou completamente, mas mudou muito. Mudou muito. Algumas coisas permanecem, outras foram sendo agregadas e obrigando as pessoas a ir por uma linha de desenvolvimento um pouco diferente. Tá legal? Então, essa é a nossa proposta. Reforço. Vai nos comentários, pega o link, pede o seu diagnóstico gratuito. E no último dia... não vou falar nada. No último dia é o último dia. Depois eu falo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, que eu quero conversar aqui algumas coisas. Eu esqueci de falar para vocês, não tem problema nenhum, falo agora. No decorrer do tempo, eu acabei lançando 2 livros. Um livro chamado Redução da Inadimplência no Setor da Educação e um outro livro chamado Em Busca da Inadimplência Zero. O Redução da Inadimplência na Educação é voltado para políticas, processos, procedimentos. O Em Busca da Inadimplência Zero serve para qualquer empresa, é focado nas pessoas. Só para acrescentar isso aí. Nós estamos aqui, esse é o nosso título, né, de 7 a 14, Tendências e Inovação. Esse é o nosso negócio, é o que a gente vai conversar aí. E eu queria chamar a atenção para você, eu coloquei um seja bem-vindo aí, porque nós estamos lançando esse site, tá? Um site chamado gestãodainadimplência.com.br. Ele está no ar, é um site onde você vai encontrar artigos, cursos, livros físicos, e-books, podcasts, webinars, enfim, o que a gente tentou, o que a gente quer com esse site que nós estamos lançando, é que ele seja um local para você ir buscar informações, para você se especializar. Tem curso gratuito, tem curso pago, tem e-book gratuito para você baixar, tem ferramentais, tem várias ferramentas, questionários, enfim, tem um monte de webinars para você ver coisas que a gente já apresentou. Enfim, tem artigos e a gente está sempre alimentando. Então, convido, anota aí no seu papel aí, gestãodainadimplência.com.br. Tá? Um pouco mais do detalhe do primeiro dia. Hoje, nós vamos conversar sobre a base.
O que é a base? Para eu ter uma visão e para eu ter poder lidar com a gestão da inadimplência de uma maneira, digamos, efetiva, não tem como se eu não tiver uma base. E a base é lá na política de cobrança. Então, hoje nós vamos conversar sobre política de cobrança, o que é que ela tem que ter, por que ela é importante, como desenhar a sua, vamos falar de regra de cobrança e integração com a tecnologia. Amanhã nós vamos falar por que o sistema de cobrança é fundamental, com o Marco, que é da Caltech Sistemas, o que não pode faltar num sistema, para você até dar uma avaliada, porque vocês vão ver, muitas vezes a gente não é tão efetivo na cobrança porque o meu sistema não me ajuda. Aí, para eu achar um valor e uma data, eu preciso ficar navegando de telas e mais telas. Quando você pega aí esse tempo que você gasta para isso, até para você se preparar para cobrar, multiplica isso pelo dia, multiplica pela semana, pelo mês, pelo ano, você perdeu dias por conta de um sistema que não te deu efetividade, não te deu velocidade, celeridade, né? Então, amanhã a gente vai conversar sobre isso. Depois eu vou voltar, já falei com performance, e por último, a Patrícia, a gente vai conversar sobre a legislação. Bom, vamos lá. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre tendências, né, que estão redefinindo o setor 2025 e a partir daí. O que acontece é assim, a velocidade com que as coisas estão acontecendo é uma coisa assustadora, né? Se você parar para pensar, você percebe como as coisas evoluíram. O ChatGPT, por exemplo, que todo mundo já conhece, da inteligência artificial, ele fez um ano em outubro passado. Hoje ele tem não sei quantos milhões, tinha 400 milhões de visualizações, de gente utilizando, já faz tempo. Então é tudo muito rápido. Então essas tendências nós estamos vendo agora em março. De repente, daqui a 6 meses, esse quadro, não vou dizer para você que mudou 100%, mas que ele pode ter mudado. A inadimplência, ela também, a gestão da inadimplência, ela está mudando, né? E a forma de eu gerenciar também. Então, a inadimplência, ela vai além de números. É importante número? Sim. Mas não pode ser o único indicador. Não é número. Eu tinha 5%, baixei para 4%. Eu tinha 10%, baixei para 9%. Isso é importante? É importante. Mas a inadimplência também é mais do que números. Ela é comportamento, ela é contexto econômico, ela é relacionamento com o cliente. Então, as empresas que enxergarem, sabe, que a cobrança de uma maneira mais estratégica e nem tanto operacional só, operacional é importante, mas não pode ser só operacional. Sabe, as empresas que enxergarem certamente vão sair na frente, vão estar na vanguarda dessas tendências e utilizando a tendência para tirar proveito. Inadimplência, qual é o conceito? Porque fala-se muito, mas qual é o conceito? O conceito de inadimplência são atrasos maiores que 90 dias. Se você for no Banco Central, vai no Google aí, dá o Google aí, pergunta o que é atraso para o banco. Aí o Banco Central diz o que é inadimplência para o Banco Central são atrasos maiores que 90 dias. Isso não quer dizer que você não vá fazer nada com menos de 90 dias. Mas por que isso é importante? Dorival, mas essa pergunta leva a quê? Leva ao seguinte, se você considera inadimplente aquele cara que não pagou hoje, seja uma empresa, seja uma pessoa física, o seu número é 1. Se você considera, digamos, que para você, dentro do mês, é um atraso e a hora que vira o mês se torna inadimplente, o número é outro. Então, muitas vezes eu pergunto, me fala qual é a sua inadimplência. Por exemplo, tem uma pessoa que respondeu o questionário que está assistindo agora, que eu analiso, que ela colocou que está na inadimplência de 50%. Provavelmente uma inadimplência de 50% significa que venceu ontem, hoje é inadimplente. Está errado? Não está errado. Esse é um conceito que a empresa resolveu adotar. Porque não tem o certo e o errado, tem qual é o conceito que a sua empresa pratica. Tá? Algumas coisas de legislação, elas acabam impactando, mas depois a Patrícia fala disso. Mas, inadimplência, quando você vê na mídia, na internet, que subiu, que desceu, são atrasos maiores que 90 dias. Tá legal? Mas por
que você está dando esse troço, Dorival? Para o que eu quero fazer com tendências? Eu estou te falando das tendências para você refletir sobre essas tendências, comparar com a sua empresa e agir. Parece bobagem o que eu estou falando, principalmente o agir, mas não é não, porque eu vou usar a minha experiência prática. Eu já tive em várias empresas, num determinado ano, eles me apresentaram um quadro. Aí eu disse, vai para aqui, vai para ali, vai para lá, vai faz isso, faz aquilo. Na minha sugestão, apresentei minha proposta para fazer uma consultoria. Ah, não, é muito caro. Falei, então tá bom, se é caro, fica com a inadimplência. Naquele momento, essa empresa que eu estou dizendo para você, eu estou falando de um caso. Nesse especificamente, tinha 27,5% de inadimplência. Um ano depois, a inadimplência estava de 28%. Eles viveram um ano apertado e não fizeram nada. Então, o que acontece? Refletir, mas fazer. Não adianta. Sabe, você tem uma... Por que eu falo refletir? Porque você pode falar assim, não, para mim não vai mudar muito. Sabe, por exemplo, o item 1 fala, o consumidor está digital, informado e exigente. Beleza, mas a gente está plugado nisso, então a gente está legal, 0 a 0 nesse ponto. Beleza, você já fez uma análise. Sabe, outra coisa, a regulação está mais rígida, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, compliance, é cada vez mais difícil fazer. Por isso é que cada vez mais tem o quê? Profissionalizar. Cada vez mais profissionalizar. Eu sempre falo, vou continuar falando e cada vez mais. A cobrança passa a ser cada vez mais cobrança inteligente. Não é, vamos de baseada, pega, sai cobrando todo mundo por igual, não. Ela tem inteligência por trás. Daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto. Tem que ter inteligência por trás. Sabe? A cobrança tradicional tem que ter efetividade. Sabe? As práticas mudaram. Até a forma de usar os canais mudou. Quando você usava um WhatsApp há 3, 4 anos atrás já para cobrar, hoje você cobra um pouco diferente pelo mesmo WhatsApp. Hoje você tem inteligência para quem você vai mudar esse seu WhatsApp. Então você tem tecnologias que permitem o quê? Uma utilização preventiva. Eu gosto muito da cobrança preventiva. Cobrar até mesmo antes de vencer. Eu falo, cobra até mesmo antes de vencer. Aí a pessoa fala, você é louco, eu vou cobrar antes de vencer? Como é que eu posso cobrar se não venceu ainda? Você cobra antes de vencer? Não, você notifica, você avisa. Cobrança pode ser feita com a sensação, por outro lado, que você está querendo ajudar. Eu estou te avisando que vai vencer, ou para que você não perca um desconto, vai que tem um desconto, para que você não perca um bônus, para que você não pague juros. Então, fidelizar é tão importante quanto cobrar. Sabe? Eu vou falar, eu vou até antecipar uma tela que vem daqui a pouco que eu falo, o desafio é cobrar e manter o cliente. Claro que alguns você quer se livrar deles, você não quer saber desses clientes, mas são a minoria. A maioria faz a roda rodar. E aí tem 7 pilares que eu queria, dessas tendências, explorar um pouquinho com você. A questão da automação. Hoje você consegue automatizar, né, processos, procedimentos, a política, a régua de cobrança. Você consegue automatizar. Você consegue botar lá uma IA, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10 que vão resolver para você. Então você tem. Isso é um pilar que sustenta a gestão da inadimplência hoje. Não utilizar, ou seja, ficar inerte a isso, você vai retroagir. Hoje você tem a possibilidade de fazer uma análise de dados avançada, você consegue muita informação, hoje você tem muita informação à sua disposição, é só querer usar. Sabe, hoje há uma necessidade de foco na experiência do cliente. Eu quero cobrar, mas eu quero também avaliar como é que é a minha experiência com esse cliente, porque tem reputação. Nem falei de reputação aí, mas a reputação da sua empresa está no ar. Sabe aquele negócio, para vender vocês são bons, depois para cobrar é outro, para vender o tapete vermelho, para cobrar uma martelada, uma bomba. Ou seja, são 2 chapéus, um quando cobra e um quando vende e um quando cobra. Há necessidade de integração multicanal, omnicanal. Ou seja, a gente vai ter aí à disposição, e já tem à disposição, diversos canais. Vou entrar mais no detalhe já. Sabe? Então, há uma necessidade de superpersonalização ou hiperpersonalização, como queiram.
que é identificar o problema daquele cara para eu poder ter uma solução para aquele cara, para chegar mais rápido a um acordo. Ou para um grupo de caras, com todo respeito ao cara, a linguagem que a gente utiliza, um grupo de caras, esse aqui são os caras com até 30 dias, de 31 a 60, esse aqui são os homens, esse aqui são as mulheres, esse aqui são de 40, de 20 a 40 anos, esse aqui de 40 a 50, por faixa etária, vou mostrar para vocês os dados do Serasa já já. A questão também, há que se preocupar com compliance, com a ética e com sustentabilidade, ou seja, gerenciar a inadimplência, para que não fique uma montanha-russa ou uma gangorra, né? Ela está em cima, ela está embaixo. E a necessidade também da educação financeira, isso eu falo há muitos anos, sabe? Que a gente precisa educar o cliente. E passa até por educação financeira o seu cliente. Sabe? Tem gente que você precisa, sabe? Tem o cara que paga atrasado porque, sei lá, a data de vencimento, quando ele recebe o salário, quando ele tem a grana, não bate com a... Pô, vamos acertar isso, sabe? Vamos ver o que a gente pode fazer a respeito disso. Isso é superpersonalização. A questão da automação é isso aí, ferramentas de IA, elas otimizam as previsões, você consegue, não digo ter 100% de acerto, mas você consegue gerenciar e consegue identificar probabilidades de inadimplência e probabilidade de adimplência. Análise de risco. Você tem os robôs inteligentes, até o fluxo automatizado, enfim, você consegue escalar a cobrança ainda mantendo personalização. Então, não dá para ficar fora dessa. A questão dos dados, você tem as big data, você tem análise que ajuda a identificar padrão de comportamento. Este grupo de caras aqui paga atrasado, mas paga sempre, mas paga atrasado, mas sempre paga. Vamos agrupar esse cara? De repente você vai agrupar esse cara e vai montar uma estratégia para esses caras. É claro que você tem que ter um volume que justifique, né? Que é aí que eu falo aí, que é prever os riscos com mais precisão. Tá? Você tem hoje a possibilidade de ter relatórios preditivos na segmentação. Para o quê? Aumentar o quê? A recuperação. Você consegue segmentar. A questão, já falei, da experiência do cliente, com empatia, fortalece a imagem da empresa. Quer dizer, oferecer soluções flexíveis. Acabou aquele negócio de você ter uma política, eu vou falar daqui a pouco da política de segurança. Política é o norte, mas ela não é uma camisa de força. Ela é o norte para a gente seguir, mas ela não é uma camisa de força. Então, sabe, oferecer uma solução que é flexível, tá? Que ajuda o cara a sair da... Quando eu falo cara, eu estou falando de empresa, eu estou falando de pessoa física. Melhora a reputação e produz o quê? Acordos sustentáveis. Aquilo que eu estava falando agora há pouco, o multicanal. Então, hoje, você fala com o cara por vários canais, né? É legal o quê? O cliente escolhe o canal. Tem cara que não quer falar telefone, tem cara que não quer falar por e-mail, tem cara que fala pelo Zap, tem cara que quer falar por Zap à noite. São características, é assim que é o cliente. Ele quer falar na hora que ele chega em casa, durante o dia ele está no trabalho, ele não quer ficar falando no WhatsApp sobre esse assunto, ele vai deixar para mais tarde. Cabe a gente o quê? Captar esse comportamento. E ele vai ter o tratamento coerente com esse tratamento. Tá? Então, por isso que eu falo, a cobrança cada vez mais ela é inteligente. Então, a superpersonalização, ela aumenta as chances de sucesso, por quê? Porque se adapta à linguagem e os canais às condições de negociação para cada perfil, né? Falei da LGBT, vou passar mais rápido aqui. Tá, a orientação financeira, quer dizer, e-books, vídeos, lives, não tem problema nenhum você mandar isso para o teu cliente. Olha que legal, que serviço adicional você está fazendo para ajudar o cara a se virar nos 30 com o orçamento financeiro dele. Isso desperta confiança. Poucas empresas fazem, mas por que não fazer? Sabe, você tem um grupo de clientes, qual é o problema de você mandar um e-book sobre gestão financeira, sobre o orçamento doméstico, sei lá, para a pessoa física? Não tem problema nenhum, você está fazendo um serviço diferenciado, inclusive. Então, a tendência, ela é o quê? Ela é uma oportunidade. Por isso que eu
gastei, do ponto de vista, vamos trocar o lugar, eu investi esse começo para você pensar que quando você aplica essas tendências, você aumenta a chance de recuperar valores, você constrói relacionamento, sabe? E a reputação, enfim, você aumenta as suas chances. Olha só, rapidinho, está no site da Serasa, tá? Eu só trouxe aqui para vocês, para a gente ter um contexto. Fevereiro, março não tem, estamos terminando. Mas olha só, então a gente tem no Brasil 75 milhões de pessoas inadimplentes, ou seja, 75 milhões de pessoas que devem a mais de 90 dias. E aí tem os números, 286 milhões, 487 bi. Então você vê, olha o número, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, um terço está inadimplente. E aí, só para você ter uma ideia, no Brasil, assim, quando se pega o mapa do Brasil, é 46,16% da população, quase 50%. Isso quando você generaliza. É claro que você pega lá, o Amapá tem 62%, né? Santa Catarina tem 36%. Aí você pega, somos 2 dá 90, dito por 2 dá 45, acaba dando, na média, aquela questão de média. A média é aquela história, assim, o pé no forno e a cabeça na geladeira, na média você está com a temperatura ideal. Não é assim. Então você tem aí os números, os estados onde são mais, os índices de inadimplência são maiores. Olha a questão, por que eu falo que a cobrança é cada vez mais inteligente? 50, quase 51% são mulheres, 40%. Esse número vive batendo na trave ali, mas sempre as mulheres elas acabam devendo mais, até porque são mais emocionais, o homem é mais racional. Mas não é tão racional assim, não, porque é 49 e 50, né? Quase a mesma coisa. Mas, independente disso, vamos lá, algumas análises. Cobrar mulher tem que ser diferente de cobrar homem. E a gente tem hoje a inteligência artificial que pode te ajudar nisso. Cobrar mais racional, cobrar mais emocional. Isso é uma coisa. Segunda coisa que a gente tem que pensar é a faixa etária. Olha lá, até 25 anos são 11%. De 26 a 40 é 34%. Mais de 41 a 60 é 35%. Cobrar alguém na faixa de 25 é diferente de cobrar alguém na faixa de 40. Eles estão em realidades de vida diferentes. Então, cobrar a pessoa do mesmo jeito, provavelmente eu vou acertar por acaso um e errar um monte. E olha lá na frente, cobrar acima de 60, 19%. Né? Eu estou nessa aí, não recebo cobrança faz muitos anos. Ainda só recebi cobrança quando eu esqueci, meu. Então, por que eu falo que a cobrança é cada vez mais inteligente? Olha os dados aí. Do ponto de vista da pessoa jurídica, olha o que a gente tem. Né? Esse site de business está falando aí que as pequenas e médias empresas enfrentam inadimplência e dificuldade de crédito. Claro, o governo subiu agora a Selic para 14,25%, o banco restringiu o crédito, ele vai te emprestar dinheiro se você provar para ele que não precisa. Eu sempre falei isso. Banco só vai emprestar para quando ele sabe que você não precisa, aí ele te empresta. Porque quando você precisa, ele não te empresta. Né? Tá, estou exagerando, mas é mais ou menos isso. Então, o cenário é esse. Né? Então, olha o que aconteceu. 24 terminou com 2.000 e tantas empresas na recuperação judicial. Os juros vêm subindo, né? E aí a gente tem esse quadro aí que não tem uma tendência a diminuir, essa é a questão. Ele pode até não subir, mas não tem tendência a cair, não. E aí, gente, eu queria falar para vocês de algumas distorções que eu já vi por aí. Vocês comparem se por acaso vocês já passaram por isso, onde trabalham, ou alguma empresa que trabalharam, enfim. São coisas que eu vi trabalhando em consultoria, em mentoria, em cursos para empresas. Olha só, improvisa-se gente para cobrar e negociar. Então, tem gente improvisada na cobrança? Tem. Você pode falar, na minha empresa, não. Ótimo. Mas o que eu vou dizer para você, eu não estou chutando. Isso aqui é trabalho prático. Tudo aquilo que eu estou falando para vocês é de prática, não é de teoria de eu ler em livro. Então, tem muita empresa que improvisa. E aí o resultado também é improvisado. Tem pessoas que fazem um monte de coisas e também cobram. Quando ela faz um monte de coisa e também cobra, o que fica para depois? O também cobra. Porque um monte de coisa, por pior que seja, é mais agradável que cobrar. Então, eu vou gastar meu tempo nas outras coisas.
De quem é a responsabilidade pela cobrança? Tem uma pessoa, tem um departamento, tem meia pessoa? Como é que é isso? Os contratos, quando existe um contrato, ele é claro, ele menciona SPC, Serasa, empresas de cobrança, negativação, a possibilidade de acionar juridicamente. Muitas vezes tem coisas que não estão nos contratos. Outra coisa, faltam políticas e procedimentos transparentes de cobrança. Por isso é que eu vou já já falar da política de cobrança. Porque a política define quais serão os procedimentos. Né? E quando a política não é clara, os procedimentos mudam. Não vou aprofundar agora, já já eu volto. Quem cobra toma uma decisão, vem o chefe e desautoriza. O fulano está na linha de frente, ele fala não posso, não pode, vem o chefe e fala faz. E aí, nesse momento que o chefe falou para o cliente que ele faz, você passou a ser nada, sabe? Você passou a não ser mais ninguém, porque se acontecer uma reincidência, o cara vai falar assim, não, chama o chefe aí, porque você não é nada. Aí, o chefe desautorizou. Tem muita situação assim? Tem. Qual é o caminho? O caminho é você e o seu chefe falarem uma linguagem única. Se você sente que isso acontece, fala com o seu chefe, e o seu chefe deveria falar para o cliente, nós vamos até dispensar os encargos no seu caso. Mas o Pedro aqui, ele foi até onde ele tinha que ter ido, ele não tem autonomia para abater, então ele fez certinho, ou seja, eu bati palma para o Pedro e ainda assim eu cedi para o cliente, porque eu tenho outros interesses, eu posso ter um interesse de mercado, de competitividade, é um cliente que eu não posso perder, enfim, um monte de coisa, aquele cliente VIP, aquele que podem cobrar. Então, tem aqueles que dão as regras do jogo, tem aquela empresa que dá a regra do jogo, tem um monte delas, vou citar nome aqui, já trabalhei para algumas. Cara, a gente paga daqui de 30 dias depois que o serviço terminar. E aí você tem que terminar o serviço primeiro e fazer, agora acabei. Aí você emite a nota, vai pagar, receber, e aceita se você quiser. Contato sem eficiência, estica-se o tempo e diminui-se a produtividade. Aí o que eu estou falando que é gente focada. É gente que, se ela está fazendo um contato, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, seja um contato telefônico pessoal, focada, ou seja, objetividade, não se perder. Tá? O devedor comanda o contato de cobrança. Sabe quando isso acontece? Quando a pessoa é cobrada e ela fala eu vou chamar de cobrador, não importa o nome, ela fala para o cobrador, eu sei que eu estou devendo, vê o que você pode fazer por mim. E aí várias pessoas, como eu já vi na cobrança, reagem assim, vamos conversar, a gente pode fazer uma negociação aí, pode dispensar os encargos, diminuir a multa, os juros, e aí está errado. Porque é momento quando ele fala uma coisa dessa, quando você começa a dizer para ele o que você pode fazer, você está transferindo para ele o comando. Ele está recebendo o comando, ou seja, então vamos negociar que você pode abater os encargos, ou negociar a multa, que legal, me interessa isso. Então o que você deve fazer? Você deve devolver para ele, sabe? O que você pode fazer para me ajudar? O valor da dívida até hoje é tanto. Acabou, fica quieto, espera ele dizer alguma coisa. Ou então, qual é a sua proposta? E ele vai dizer, por mais maluco que ele diga, você vai dizer, isso não pode, nós não podemos aceitar, isso não faz parte da política da empresa. Então, cuidado. Dispensar multa e juros incentiva a inadimplência. Quando você faz isso, eu não estou dizendo que não tem que fazer. Eu estou dizendo que isso não pode ser uma constante. Um caso ou outro, por um motivo ou outro, até de competitividade, interesse comercial e tal, a gente pode até fazer. Mas quando isso vira um posicionamento, como eu vou falar daqui a pouco, fica ruim, porque você está incentivando a inadimplência. E aí você vicia o cliente. É o que eu falo na outra linha. A gente cria um monstrinho, aquele cara que você cedeu uma vez, passa um tempo, ele volta de novo, porque ele gostou da ideia. E ele se torna um viciado, eu chamo de monstrinho. Mas esse monstrinho, ele foi criado. Por quem? Por você, ou por alguém na sua empresa, que trabalhou antes de você, e que cedeu e que acostumou. Sabe? Ele se acostumou a postergar e você não cobrar os encargos. Os sistemas, outra coisa que eu falo, veja essa distorsão, o sistema que não conversa, que eu já falei, o despreparo para lidar com choradeiras e com inadimplentes nervosinhos, como são tipos, sabe? O que eu quero dizer com isso é que
temos que ter um perfil de gente preparada para isso, que eu vou falar na aula de quarta-feira. E por último aqui, falta de acompanhamento da cobrança. Cobrança, tudo que você faz precisa ser acompanhado. Tudo. Ah, eu mandei um e-mail, tá, e ele respondeu? Eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp, ele respondeu? Eu mandei um SMS, ele respondeu? Eu liguei, ele respondeu? Eu fiz um acompanhamento? Ah, eu cobrei o cara falou, quarta-feira ele vai pagar. Quarta-feira, você cobrou ele na terça, ou você esperou a quarta, e aí ou você esqueceu porque você tem um monte de coisa para fazer, que nem eu falei lá na outra tela, você faz um monte de coisa, você esqueceu. E aí você vai cobrar o cara na sexta, o que ele falou que pagava na quarta. E aí um monte de gente já falou para mim que ouviu coisa do tipo, eu falei para você me cobrar, eu ia pagar na quarta, você não me falou mais nada, eu não tenho dinheiro agora. Então, falta de ação de acompanhamento. Cobrança é acompanhamento, é marcação, como eu falo, é rotina, é pressão. Tá? Então, o grande desafio estratégico é esse: é cobrar o inadimplente e manter o cliente, evitando perder o cliente. Já falei, é claro que você quer que ele vá para o espaço, mas é a menor parte. Então, tem aqueles que você não quer perder, obviamente que a maior parte você não quer perder. E aí, gente, o passo a passo para isso começa num posicionamento. Tá? O que é um posicionamento? Qual é o posicionamento que a sua empresa vai adotar frente à inadimplência? O que está rolando? Eu acabei de falar para você das tendências. Baseado nas tendências, qual é o posicionamento que a gente vai adotar? Primeiro, o que é posicionamento? Posicionamento é o jeitão de ser. É o que a empresa pratica. Como é que ela se posiciona, ou seja, o que ela faz. Qual é a maneira como ela pratica a gestão da inadimplência? Posicionamento é um jeitão, não é um caso isolado. Um caso isolado você trata isoladamente. Posicionamento é quando você tem um monte de casos iguais, aí vira um posicionamento. Por exemplo, eu fui fazer um trabalho na Bahia e a faculdade com 20 e tantos por cento de inadimplência, ela tinha conquistado o título que não cobrava ninguém. Não é uma situação isolada, ela não cobrava ninguém. As pessoas falavam, eu fui conversar com um monte de gente que falou assim, eu fiz pós-graduação lá, eles não cobram ninguém, nunca cobraram ninguém. Só cobrava quando? Quando fechava o semestre, que precisava renovar a matrícula, aí as pessoas tinham que pagar. Então, e aí, por que eu fui chamado para ir lá? Porque a inadimplência estava alta e faltava grana. Né? Faltava grana. Agora, faltava grana por quê? Porque era um posicionamento de completa aceitação pelo problema. O posicionamento número 1 é esse. É quando os processos de cobrança, eles consideram exclusivamente os problemas do inadimplente. Eu não posso ter, porque se eu considerar só o problema do inadimplente, como é que eu faço para resolver o meu problema? Você que está aí me ouvindo, se é um gestor, ou você é um cara da operação, eu não posso, eu tenho que considerar? Tenho, mas não pode ser totalmente focado no problema do cara. Ah, mas você acabou de falar de personalização, Dorival. Falei de personalização, mas não falei de posicionamento, que nós vamos aceitar tudo aquilo que vem. Não, a gente tem que entender e ouvir e criar mecanismos e criar estratégias para aqueles tipos diferentes de comportamentos. Mas eu não posso aceitar o cara pagar como ele pode, do jeito que ele pode, quando ele pode. Se eu me posicionar assim, ou seja, se eu for assim com todo mundo, como é que eu vou me virar? Como que eu pago despesas? Como que eu pago folha de pagamento, matéria-prima da minha empresa? Sabe? Como que eu pago? Investimentos que têm que ser feitos. Então, posicionamento de aceitação. Eu, quando faço uma consultoria, mesmo uma mentoria, eu gasto um pedaço, eu não gosto do gasto, porque dá a impressão que é perdido. Não, eu invisto um pedaço do meu tempo definindo o que a empresa quer com relação ao posicionamento. Eu fiz um trabalho no Rio de Janeiro para uma empresa, com 4 unidades naquele momento, que eles estavam completamente num posicionamento de aceitação. O inadimplente pagava do jeito que queria, do jeito que queria. E ainda tinha, na verdade, um incentivo para ele ganhar. Se ele pagasse no vencimento, até a data de vencimento, ele tinha um desconto. E aí o cara não pagava no vencimento, pagava no dia seguinte, e ainda tinha um desconto. E aí eu falei para eles, o que vocês querem? Vocês querem esse posicionamento? Não, não queremos. E aí nós definimos por um outro, que vem adiante aí.
Então, aceitação, para mim, está fora. Ah, mas eu não tenho que considerar. Considerar é uma coisa. Considerar, assim, analisar a dificuldade é importante. O que não pode é a gente ceder para todo mundo, para todos. O segundo posicionamento é o de subserviência. Qual é esse posicionamento? Você vira refém. Você simplesmente vira refém. O cliente impõe a maneira, quer pagar, paga como pode, do jeito que quer. A pandemia até agravou esse tipo de situação. Então é um posicionamento onde você vira refém. Você não pode virar refém. Volto a falar. Um caso ou outro você gerencia. Isso não é posicionamento, é pontual. Tá? Outro é racionalidade. Aí eu começo a gostar. Por quê? Porque o processo de cobrança é embasado pelas relações comerciais. Seja um contrato, se tiver um contrato. Ah, não tem contrato, Dorival. Não tem problema. Existiu uma compra. No momento da compra, isso é um acordo tácito. Quando eu compro um produto, não tem contrato, eu vou na loja, eu compro um produto, não tem contrato, beleza, mas houve um acordo. Eu concordei com as condições comerciais naquele momento. Então, são relações racionais. Eu começo a gostar. Quando tem um contrato, eu me baseio no contrato. Reforçando, posicionamento é uma frequência. Um caso ou outro é pontual. E, por último, o enfrentamento. Não é um enfrentamento, aqui que eu estou falando, do combate, do embate, do enfrentamento, da briga, digamos assim, emocional. Não, é um enfrentamento do tipo foco. Eu faço tudo o que for possível para te ajudar. Vamos ver se você consigo transferir para vocês o meu pensamento. Olha, eu faço tudo o que for possível para te ajudar. Beleza, mas eu também vou fazer tudo para poder receber. Percebe? Eu vou te ajudar de tudo quanto é jeito para você pagar, mas eu vou também fazer tudo quanto é jeito para receber. Eu, particularmente, gosto como posicionamento do 3 e 4, do racionalidade e enfrentamento. A grande parte dos trabalhos que eu faço, o pessoal fala, vamos pelo racionalidade, e aí a gente vai avaliando, 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 e com o tempo a gente migra para o enfrentamento. Então, tudo começa no posicionamento, gente. Sabe? A cobrança vai começar ali. Se eu não definir um posicionamento, a política de cobrança que vem depois, ela vai vir amarrada em nada. Mas quando eu defino um posicionamento, a política de cobrança ela vai o quê? Ser alimentada pelo posicionamento, sabe? Pelo posicionamento. Aí eu vou desenvolver a política e a régua. E aí, a partir desse momento, quando eu definir o posicionamento, eu vou decidir o que é que eu fazia até agora, que eu não vou mais fazer, ou o que eu não fazia e que eu vou passar a fazer na cobrança. Isso chama-se, eu dei um nome aí, tá? Ponto de ruptura, ou seja, eu vou romper com coisas que eu fazia, ou vou romper com coisas que eu não fazia e vou passar a fazer. Então, o que era muito tranquilo pode não ser, porque a partir de agora a gente vai ser um pouco mais racional, e algumas coisas que a gente fazia vai deixar de fazer porque não estão dando certo. Por exemplo, então, posicionamento, ponto de ruptura. Legal? Então, e aí, para que a empresa ela rompa com um procedimento, uma prática, uma forma de agir, ela precisa estar decidida a mudar. Pô, Dorival, mas isso aí parece balela. Claro que está decidida a mudar. Nem sempre. Eu já tive casos de ser chamado, vou numa empresa, faço uma reunião, e aí eu percebo que o financeiro o gerente financeiro, o diretor batem, o diretor dos jurídicos se dão de flechada a um com relação ao outro, porque um acha que não adianta nada você negativar, que só vai criar problema para o cliente e não vai ajudar, então não adianta negativar, e aí me pergunta, eu digo, Brasil 98% negativa, aí a gente vê que eles não se entendem, então ela não está decidida a mudar. Então, a partir do momento que ela rompeu, então esse pensamento, ela tem que demonstrar isso aos clientes. Ela precisa avisar o cliente? Não, ela vai demonstrar pelo comportamento, pelas suas práticas, pela sua maneira de fazer, que ela não fazia e passou a fazer, ou que ela não fazia, ou que ela fazia e deixou de fazer. Então, ela vai enfrentar o problema. Para lidar com a inadimplência é isso.
enfrentar o problema, é identificar as causas. Aí você poderia me dizer, mas que me interessa identificar a causa? Não estou nem aí para a causa, eu quero só que os caras paguem. Mas eu vou te dizer que muitas vezes a causa é interna. Pode ser, ele pode não ter pago por uma questão interna nossa. Porque de alguma forma o boleto não chegou para ele, sei lá. Então pode ter sido um problema interno. Então, para lidar com a inadimplência, ir para cima, vocês vejam que eu coloco ir para cima, quando eu falo ir para cima é botar o holofote, acender luz. O quê? Nas rotinas, de uma forma sistematizada. É criar uma rotina e controlar de perto os resultados. E aí eu vou te dizer, eu sempre falo isso, talvez você já me ouviu falar em algum vídeo, tem lá no meu canal no YouTube, tem um monte de filme, inadimplência é igual cupim. Então você tem que controlar o resultado de perto, você tem que atacar o cara quando você começa a ver a serragemzinha na porta, ou você mexe ali, vai lá, compra um, como é que chama? Descompenizador, sei lá como é que chama aquele troço, e você compra o negócio daquele e começa a esguichar, né, com um canudinho por dentro lá para matar o cara. Então é controlar de perto os resultados. Sabe? É você acabar com coisas. Nós não estamos falando de ponto de ruptura, é acabar com coisas do tipo, mas a gente sempre fez assim. Tá, a gente sempre fez assim, não necessariamente a gente vai continuar fazendo assim. Sabe? É mostrar que os procedimentos mudam. Sabe? Pega na tendência lá, que eu falei, uma das tendências é educar o cliente. Eu tenho que educar. Mostrar que os procedimentos mudam. Era assim, não são mais. Porque tudo muda, a economia muda, a gente tem que mudar a forma de lidar com isso. Que novas práticas estão sendo adotadas? Isso tudo são tarefas, são atitudes que se tomam em relação à inadimplência que levam a mudanças culturais. Mas você não faz isso da noite para o dia. Então, qual é a minha sugestão? Quanto mais rápido você começa, mais rápido você tem resultado. Quanto mais você demora, mais o resultado demora. E isso é ponto de ruptura, sabe? Isso é mudar, educar o cliente. Uma grande universidade de São Paulo, que eu fiz um trabalho, qual foi o ponto de ruptura? Eles não cobravam. A partir do momento que eles começaram a cobrar, o aluno falava assim, não faz nem 30 dias que eu estou atrasado, já estão me cobrando. Não faz nem 30, como se fosse normal. Não faz nem 30 dias que eu estou atrasado e vocês já estão me cobrando. E aí, sim, o procedimento agora é outro. Isso levou alguns meses para as pessoas acostumarem. Mas é isso. Quando você implanta um procedimento, eu sugiro que você avalie muito bem. Porque se você tiver que retroagir, às vezes até tem, não é aconselhável, mas se você tiver que retroagir, sabe, é um passo para trás, para dar um para frente depois é difícil. Né? No Sul, a gente fez um trabalho naquele momento que não tinha cobrança. Não tinha cobrança. E aí a gente implantou uma pessoa dedicada para cobrar. Esse cara, no primeiro mês, recuperou R$ 900.000. Tá? Então, ele, de 2 dias do vencimento até 30 dias, ele chegava a receber 3 ligações de cobrança. Eu não vou entrar no detalhe de como é que era feita a ligação, porque senão a gente não cumpre o nosso programa aqui. Depois vocês podem até me perguntar, mas eu posso dizer como é que era a primeira ligação, a segunda e a terceira. Se alguém quiser saber, coloca no chat aí, depois eu volto nesse negócio, porque senão a gente alonga demais e aí vocês também têm suas coisas para resolver, a gente não cumpre o programa. Tá? Então, quanto mais cedo você cobrar, mais suas chances de receber. Não importa o valor, pequenos inclusive. Fiz um trabalho de consultoria, levou 7 meses para uma empresa que trabalha com sistema SAS, né? Quer dizer, sistema como software, como serviço, né? E eles, o negócio deles era licitação. Então eles não cobravam, não faziam pequenas cobranças, eles cobravam só a partir de R$ 1.000. Eu falei, tá errado, você não pode deixar de cobrar. Aí eles começaram a cobrar. Então, logo no primeiro mês, eles reduziram de 126 cobranças para 90 até o dia 9. Do dia 5 ao dia 9, eles recuperaram já uma grana preta, porque eles não cobravam. Então, de 5 a 9,
eles já recuperaram um monte de pequenas dívidas. Então, quanto mais cedo você cobrar, mais suas chances de recuperar. Eu estou fazendo uma linha de trabalho, tá legal? A gente pegou lá posicionamento, a gente pegou ponto de ruptura, e agora a gente pegou medidas preventivas. Então, o que são medidas preventivas? Provavelmente vocês utilizam, se não utilizam, deveriam, né? Por exemplo, uma medida preventiva é um cadastro atualizado. Se eu não tiver um cadastro atualizado, quando eu for fazer qualquer atividade, eu posso dar com os burros na água, porque o meu cadastro não está legal. Então, é uma medida preventiva. Outra medida preventiva é um crédito bem concedido. Então, hoje sempre houve digamos assim, a área de crédito de área comercial, nem sempre elas se dão tão bem assim, sabe? Porque vendas, o comercial fala, meu negócio é vender e o seu é cobrar. Só que não é bem assim, né? Então, deve haver o quê? Uma relação de cumplicidade entre a área comercial e a área de crédito para facilitar a vida de cobrança depois. A outra medida preventiva são visitas pessoais, mas a visita pessoal não é a visita pessoal feita pelo comercial, não, é a visita pessoal feita pelo financeiro. Porque o financeiro vai olhar com outro olho. Eu me lembro que eu fiz um trabalho para uma usina no interior de São Paulo, e a gente introduziu as visitas pessoais e eles perceberam que tinha clientes que eles iam visitar e o cara tinha 2 silos para armazenamento. Aí chegou lá no cliente, ele tinha 3. Ele cresceu. E os números nem sempre espelham isso, né? Os números que de contábeis, de balanço e tal. E o contrário também é verdadeiro. Tinha 3 silos, foi lá agora tinha 2. Então, o negócio declinou. E o vendedor, o cara do comercial, ele enxerga número na frente dele, comissão, prêmio, né? Ele não está muito preocupado com isso, não. Então, precisa azeitar as relações, que é o que eu digo no último ponto aí. Tem um monte de coisas que dá para fazer, que também não dá para entrar no detalhe aqui. Dá para fazer reuniões, dá para fazer, sabe, café da manhã, para um trocar ideia com o outro. Tem muita coisa que eu já fiz aí, né, por aí que deu resultado. Outra coisa muito importante, gente, eu gosto muito disso aqui, e é uma pena que a gente faz muito pouco, que são os incentivos à adimplência. O que é incentivo à adimplência? Se você tem uma inadimplência, vamos supor, de 5%, com uma inadimplência baixa, dependendo do segmento, é claro, 95 pagaram. E o que é que se faz para os 95? Então, pensa nisso. Você não precisa agora de bate-pronto, mas eu posso te sugerir. Você pode dar bônus, você pode dar tipo cartão fidelidade. Cada vez que pagou em dia tem 5 pontos de bônus, quando tiver 100 pontos de bônus tem alguma concessão, consegue, sei lá, um prazo maior, alguma coisa assim que facilita a vida do adimplente, né? Descontos, convênios, enfim, carta de agradecimento, isso é muito legal, coisas que eu já vi funcionando pelo Brasil aí que ajudam, sabe? A carta de agradecimento eu vi, foi muito bacana. Depois de um ano inteiro, mandar uma carta para aquele que se comprometeu, o pessoal, isso pega legal. Então, outra coisa é a cobrança antes do vencimento, né? Quer dizer, antecipar-se a possíveis atrasos, cobrar antes de vencer. Sabe, lembretes, uma boa regra de cobrança, sei lá, vou falar daqui a pouco. Mas cobrar antes de vencer, claro que você não vai cobrar, você vai avisar, você vai... Eu, por exemplo, gosto muito disso, por quê? Porque quando eu não recebo um aviso de vencimento, normalmente eu pago atrasado e eu pago multa, que eu esqueço. Então, medidas preventivas, de uma forma prática e rápida, são essas. Aí vem o quê? Uma adequada política de cobrança. Aí eu vou montar uma política de cobrança baseado em quê? Naqueles posicionamentos, ou no posicionamento que a minha empresa decidiu por ter. A política de cobrança, possivelmente todos aqui sabem o que é, mas para conceituar o que é um conjunto de diretrizes que definem como é que a empresa vai gerenciar o processo de cobrança. É lá nessa política que existem as regras sobre prazos, sobre forma de pagamento, maneiras de pagar,
como é que serão notificados os atrasos, como é que serão as abordagens de cobrança, se haverá em algum momento uma perda de desconto ou não, qual é a multa que vai ser aplicada, as negociações, quais são as alçadas, sabe? Eu posso, até que ponto eu posso ir, a partir de que ponto eu não posso mais ir, enfim, quais são as ações que serão empreendidas em caso de inadimplência. Então, isso é uma política de cobrança. Eu digo para você que o que eu mais vejo são práticas de cobrança. Muitas e muitas empresas, elas têm práticas, elas não têm uma política. Elas praticam, mas elas não têm uma política instituída, escrita. Por que escrita? Porque fica como memória. Você sai da empresa amanhã, ou a pessoa que trabalhava com você saiu, entra outra, a política está ali. Não é cada um fazer do seu jeito. Quando não tem uma política de cobrança, o que acontece? Não há padronização, que é o que eu digo aí, ó, é importante ter uma política que ela padroniza o processo. Ela garante que os casos sejam tratados de forma consistente, evitando o quê? Tratamento desigual. Ela melhora o fluxo de caixa, sim, porque ela ajuda a reduzir a inadimplência, porque ela define prazos claros. E quais serão as ações proativas? Uma política de cobrança, ela dá transparência e confiança. Fortalece o quê? A confiança dos devedores, que sabem como é que a empresa lida com as questões financeiras. Então, é legal ter uma... não é só legal, é importantíssimo, sabe? Ela reduz conflitos. Por que ela reduz conflitos e mal entendimentos? Porque ela define qual é o... por onde... Eu já vi coisas do tipo, tem o A e o B. O fulano A, ele chega a um acordo com o cliente por um caminho e chega a um acordo X. O fulano B, ele chega a um acordo Y. Mas não deveria ser assim. Por que não? Porque se tem uma política, é a política que define, não são as pessoas. A pessoa só porta-voz da política. Então, a política é importante porque ela facilita a negociação, porque ela define as diretrizes, ela define como a empresa vai oferecer soluções, mantendo flexibilidade, sim, mas sem perder o controle. E ela dá proteção jurídica, porque para ser desenhada, eu já falei, ela tem que ser embasada na legislação. Então, se você não tem uma política e você quer criar uma política, você tem que se preocupar com o respeito à legislação, sim, sabe? Ela tem que estar em conformidade com o Código do Consumidor, com o Código Civil, com lei de falências, enfim, com legislações específicas que eu já falei, seja código, seja a legislação do inquilinato, seja da saúde, né, dos planos de saúde, seja das escolas que têm lei específica para isso. Então, para você montar uma política, você tem que se preocupar com isso. Sabe, é manter um tom ético e respeitoso. A cobrança, por que nós chamamos isso de tendências e inovações? A cobrança, ela já deixou de ser, na verdade já deixou. Se alguém pratica uma cobrança coercitiva, uma cobrança... nos meus cursos eu falo, às vezes você tem que ser um pouco mais duro, mas eu não falo ser educação, é diferente. Você ser assertivo não vai ser mal educado. Então, você precisa ter clareza na comunicação. A política de cobrança, ela tem que, sabe, ela tem que ser fácil de ser entendível, né? Para que as pessoas possam evitar interpretações erradas. E é importante que ela seja flexível, sim, para oferecer alternativas sem comprometer a relação com os clientes. Então, é muito importante esses detalhes todos. Você vai elaborar uma? Legal. Algumas preocupações para você responder, para eu te ajudar, para você não sair dessa nossa reunião sem digamos assim, não é nem lição de casa, mas ele pulou aqui o danadinho. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Sem um guia para te ajudar. Então, vamos lá. Perguntas que você tem que responder para ter uma política de cobrança. Quais são os prazos de pagamento e vencimento? Sabe, definir datas, limites, período de tolerância para evitar inadimplência. Quais são os critérios para considerar um cliente inadimplente? Quais são as regras
Eu falei, lembra que eu comecei esse nosso papo falando o que é inadimplente? Venceu hoje, amanhã está inadimplente? Aí é na política que você vai definir. Quais os canais e formatos de comunicação de cobrança? Sabe, a cobrança vai ser feita por quais canais? Nós vamos usar e-mail, vamos usar telefone, vamos usar WhatsApp, carta, SMS, beleza. Na política de cobrança, você precisa decidir os perfis de clientes e configurar as mensagens para cada perfil. Essas mensagens, é legal que elas estejam, por isso que eu falei, está escrito, está documentado, sabe? Com que frequência, em quais etapas vai ser realizada? Sabe, é definir um cronograma com ações, a régua de cobrança, desde o primeiro aviso até medidas mais rigorosas. É a régua, né? Quais são as condições e limites de negociação? São as alçadas, até onde eu posso ir, em que momento eu posso parcelar, de que maneira, valores, qual é o teto para que eu possa negociar, até onde eu posso conceder, é alçada, é lá na política de cobrança. Por isso que eu falei que o A e o B, eles podem ser diferentes como pessoas, mas eles vão chegar na mesma negociação, porque a política já definiu. Dentro da empresa, quem vai ser o responsável? Vai ser alguém especificamente? Vai ser uma empresa? Às vezes tem uma empresa que vai cuidar disso. Então, quem vai cuidar disso? Que medidas vão ser tomadas, sabe, em caso de não pagamento? Vai ter um protesto? Em que momento vai haver um protesto? Vai ter inclusão na Serasa, Boa Vista, enfim, a cobrança judicial ou alguma outra ação? Em que momento isso vai acontecer? Como garantir que a cobrança seja feita em conformidade com a legislação? Sabe? As regras da Lei Geral de Proteção de Dados, o Código do Consumidor, enfim. Quais incentivos serão oferecidos para pagamentos em dia? Vamos ter ou não? Não vamos ter nada. Não sei, é o que eu falei. Vai premiar? Vai conceder alguma coisa? Nem palminha não vai bater para quem paga pontualmente? Como vai ser monitorada a análise da inadimplência? Quais serão as métricas utilizadas? Quais serão os indicadores utilizados? Os KPIs, é muito comum o pessoal falar KPI. Não é que são os indicadores de desempenho, portuguesando, né? Como é que eles vão ser monitorados? Então, vai elaborar sua política de cobrança? Pensa nisso, sabe? Para te ajudar ainda também, alguns indicadores. Nós estamos falando quais são os indicadores que serão utilizados. Então, o índice de inadimplência é um indicador. Qual é? Ele mede a proporção da receita estar inadimplente em relação ao faturamento. Quanto eu recebi, quanto eu faturei, um em relação ao outro. Eu recebi 85%, então eu tive 15% de inadimplência. Mas inadimplência para nós é só depois de 30 dias. Então você tem que definir o que é inadimplência, esse número já muda, por isso que eu falei. Definir claramente. Outra coisa, prazo médio de recebimento. Indica o quê? Quanto tempo, em média, a empresa leva para receber os pagamentos. Então, quanto tempo atrasou? Em média, eu recebo esses caras em quanto tempo? O primeiro e o último eu recebo com média com 50 dias, 40 dias. Isso. Mas o que isso sinaliza? Sinaliza que eu tenho que melhorar. Qualquer que seja, sinaliza que eu tenho que melhorar. Para eu receber antes, eu vou ter que mudar o quê? Mudar a minha régua, possivelmente as minhas atitudes. Ser mais intensivo na cobrança, possivelmente. Então, os indicadores de desempenho é meio que como é que chama? É como se fosse um painel de controle de um carro, ele te dá lá a velocidade, você sabe que a velocidade, se você passar, você pode tomar uma multa. Ele te dá a temperatura, peraí, se subir mais é sinal que não está havendo resfriamento do motor. É um painel de controle para você agir. A taxa de recuperação de dívidas mede a eficiência das ações de cobrança quando ela indica percentual de valores inadimplentes que foram pagos. Aí você pega e fala, é o valor recuperado pelo valor total da inadimplência. Eu tinha uma inadimplência de 15%, desses 15% a gente recuperou 7%. Então, daquele valor inadimplente, isso significava 1 milhão, nós recuperamos tanto. Então, do inadimplente de 1 milhão, recuperamos, 500 mil. Então, 50% da inadimplência a gente recuperou. Outro indicador é a distribuição do atraso, é o aging list, que aging, na verdade, é o tempo a idade da dívida, vamos chamar assim.
Então, é um percentual classificado por tempo, sei lá, de 0 a 30 dias é tanto, de 31 a 60 é tanto, 61 a 90, aí cada um usa do seu jeito, eu estou dando aqui uma ideia geral, mais de 90, 120, 180, sei lá. Pessoas físicas utilizam muito isso, 150, 180. Então, isso ajuda a identificar os padrões de atraso e priorizar a cobrança conforme o risco e conforme ela está acontecendo. Índice de concessão de desconto, se for o caso, permite avaliar o impacto financeiro de concessões. Para eu conseguir o pagamento, eu tive que ceder, e aí eu deixei de receber o valor todo corrigido e passei a receber uma parte. Vamos pegar um caso, só para dar o exemplo. Ele devia R$ 120 ou R$ 120 mil, tudo corrigido. Mas eu para negociar, eu baixei para 100, para 90. Então, eu concedi aí 30 mil, que dá não sei quanto por cento, para poder receber. Isso são indicadores de quanto que eu estou, qual é o impacto financeiro disso. Então, alguns indicadores aí. Tá? Eu falei da política e falei dos indicadores. A régua de cobrança, na verdade, o que é? Para quem não sabe. São, assim, de uma maneira bem simples. O que você faz e em que momento você faz aquilo. O que você faz para poder... São as ações que você faz, que você adota num determinado momento. E que momento é isso? Então, é uma ferramenta estratégica que define as etapas, os prazos, os canais de comunicação para cobrar, né, de uma maneira planejada, tentando buscar eficiência. É um cronograma, pronto. É um cronograma de ações num determinado momento. E aí você define a sua régua, que pode ser feita por tipos de clientes, por categorias de clientes, enfim, pode ter mais de uma régua. A régua, basicamente, é o que você vai fazer, em que momento você vai fazer. Então, a vantagem de ter régua de cobrança é padronizar o processo. Todas as cobranças seguem um fluxo. Você pode ter várias réguas e, essa régua vai ser para os clientes de 31 a 60 dias. Então, mas para todos esses você vai ter um fluxo definido. Então, esses aí você vai tratar do mesmo jeitinho. Permite você ajustar a rota, e aí você percebe que pelo resultado você consegue modificar e até agir de forma diferente para poder aumentar suas chances de receber. Ela tem como vantagem o quê? Melhorar relacionamento com o cliente, porque mensagens bem elaboradas, elas evitam desgastes. Tá? Ela otimiza o trabalho de equipe? Sim, porque ela automatiza, ela organiza as etapas da cobrança, liberando tempo para você fazer outras coisas mais complexas. E hoje, com a inteligência artificial, ela pode fazer isso para você. O bom do robô é que ele não reclama, não tem problema de TPM, não tem... O time dele não perde, não ganha, não faz diferença. E acompanhamento no controle, facilita a análise dos resultados em cada etapa, né? Ajudando a ajustar a estratégia. Então, a régua de cobrança é legal porque te dá essas vantagens todas. Aqui, por exemplo, um exemplo hipotético. Então, está lá, etapa, prazo, ação e canal. Por exemplo, 3 dias antes do vencimento, um lembrete. Esse lembrete pode ser um e-mail ou um SMS. É um envio de lembrete que o vencimento vai acontecer daqui a 3 dias. Notificação 1, 5 dias após o vencimento. Vai uma mensagem para o WhatsApp ou SMS. Poderia ser diferente essa régua? Poderia. Essa notificação poderia ser no primeiro dia depois do vencimento. Por isso que ela é hipotética, só para demonstrar para vocês. A notificação 2, 15 dias após o vencimento, uma ligação, um WhatsApp, uma mensagem pelo WhatsApp, uma proposta de negociação, enfim. 30 dias depois do vencimento, é um aviso formal sobre medidas a serem tomadas, pode ser um e-mail, pode ser uma carta, pode ser, na verdade, um e-mail a carta vai por e-mail, né? Agora, normalmente é assim. E encaminhamento 60 dias após o vencimento, encaminhamento para cobrança judicial, por exemplo, é o departamento jurídico. Isso é uma régua hipotética, né? Essa régua de cobrança aqui, ela é hipotética, mas eu vou dizer para vocês que isso de fato aconteceu numa empresa. Tá? Ela é hipotética porque para ele serviu, para você pode não se aplicar.
mas para eles, com 14 dias antes, já se disparava um e-mail. 14 dias antes do vencimento. 7 dias antes do vencimento, outro e-mail. 3 dias antes do vencimento, e uma mensagem, né, por SMS. Aí aconteceu o vencimento. No dia seguinte ao vencimento, um telefonema, no dia seguinte. 3 dias depois, um SMS. 3 dias depois do contato anterior, um telefonema. 3 dias depois do contato anterior, do telefonema, uma mensagem por e-mail. E assim vai. Então, foi muito interessante porque nesse caso, a empresa tinha uma inadimplência pequena, era 3,30. O problema é que ela vinha crescendo, 3,30, 3,50, 60, 65. E o ticket médio, para vocês terem uma ideia, era R$ 12.000. Então, eram vendas de R$ 12.000, uma inadimplência de 3% num volume muito grande de venda, era representativo. E aí, gente, a gente vai caminhar, estamos dentro do nosso time aí, para o dia de hoje. Vou reforçar, antes de encerrar, preencham se quiserem, né? Estou te oferecendo isso. Preencham lá o link, clica no link, vai para dentro do formulário, preenche, eu vou te mandar um diagnóstico com algumas sugestões preliminares para você sobre a sua inadimplência, tá? Anotem, coloquem aí no chat as dúvidas que tenham sobre a parte jurídica. A Patrícia, no último dia, vai responder. Hoje nós vimos, então, posicionamentos, os 4 posicionamentos, a ideia de ponto de ruptura, as medidas preventivas, a política de cobrança e régua de cobrança. Dei alguns exemplos e falei para vocês que você pode ter várias regras para que elas possam conversar com vários tipos de clientes ou perfis de categorias de clientes ou categorias de atraso. Tá legal? Amanhã a gente vai ter como convidado o Marcos Casinov, que tem uma empresa de sistema chamada Cautec, e ele não vai vir aqui para fazer propaganda da Cautec, mas ele é uma opção. Nós vamos trazer conteúdo para vocês, tá? Vamos conversar sobre sistemas, por que a empresa tem que ter um sistema, quais são as vantagens de ter o sistema, o que o sistema tem que te entregar, enfim, como é que a inteligência artificial entra nesse processo todo. Tá legal? Então eu vou estar junto com o Marco aqui, a gente vai estar fazendo um bate-bola, conversando sobre isso. Na quarta-feira eu volto sozinho para conversar sobre gente preparada e na segunda-feira eu com a Patrícia novamente para conversar sobre a área jurídica. Tá legal, gente? Obrigado. Gestão da inadimplência 360 graus, tendências e inovação. Bota suas perguntas no chat aí, avisa aí o povo que você tiver contato para estar com a gente amanhã. Tá legal? Amanhã, então, sistemas. Tchau. Obrigado.